Boa noite a todos e todas, bem-vindos, né, a mais uma atividade do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. Estamos aqui, né, na nossa primeira aula inaugural de 2020.1, né, estamos com a presença da professora Sara Medeiros, que eu já fazia a apresentação dela, e estamos muito felizes com a presença dela aqui conosco. Temos aqui no grupo, né, os professores do programa, alunos da graduação, da pós-graduação e outros visitantes. Depois, talvez no final, Sara, se você tiver um tempinho, a gente pode trocar aí umas palavrinhas com o grupo, né? Acho que todo mundo vai querer dar sua saudação com você no final, tá bom? Mas fica à vontade. Então, estamos aqui com a professora Sara Medeiros. Ela possui graduação em Geografia, mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é professora do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas e também do programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Ela é líder também do grupo de pesquisa Estúdio Conceito e foi coordenadora adjunto do 18º ENAMPUR, que é o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e é secretária executiva da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Então, professora Sara, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, trocando esse conhecimento, né, fazendo esse diálogo aí conosco, que para a gente é muito importante. Tá? Então, seja bem-vinda, sinta-se à vontade, tá? Em nome do programa, de todos os professores e estudantes e da própria UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, nós desejamos aí também uma boa estadia aqui conosco, né? Faz de conta que você está viajando, né? Mas é difícil deixar Rio Grande do Norte. Mas faz de conta que você está viajando aqui conosco, né? Fruto da pandemia, né? Pelo menos essas possibilidades nós estamos tendo. Então, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Eu quero começar desejando uma boa noite para a gente. Estou me dispondo aqui a ficar esse tempo com vocês, o tempo que for necessário. Eu cumprimento todas e todos que estão presentes, já dei uma olhadinha aqui no chat, está bem movimentado. Registro o meu agradecimento à professora Socorro Lima e à professora Vanusa Ney pelo honroso convite para abrir o semestre de vocês de 2021, né, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois processos, né, a segregação e a gentrificação. É muito comum a gente encontrar estudos que abordam sobre a segregação em um número menor, mas também numa proporção bem considerável sobre gentrificação. Portanto, os dois conceitos, eles são muito conhecidos, mas a originalidade que eu quero trazer para a nossa conversa hoje é justamente trazer esses dois conceitos para conversarem juntos, naquilo que eu chamei dos dois lados da mesma moeda. Não é recorrente a gente encontrar esses dois conceitos sendo tratados, sendo abordados no mesmo estudo, amparado por recorte teórico, analítico, seja em pesquisa sobre o urbano, sobre o metropolitano ou qualquer outra escala. Então, essa é, de fato, a originalidade que eu me proponho a trazer aqui para a gente, de trazer os dois conceitos para dialogarem juntos. Uma questão que eu coloco como o fio condutor, ele é tanto teórico quanto metodológico, né, é de discutir como esses dois conceitos, eles estão conectados, eles estão interligados em uma engrenagem bem mais ampla do capital, amparado pelo desenvolvimento geográfico desigual, e é que assim, a gente pode trazer as obras do Harvey como referência,
a essa discussão do desenvolvimento geográfico desigual, o Neil Smith também, que eu vou falar mais quando for falar sobre gentrificação, né? E eu acrescento combinado. Aí essa visão da gente ver essa desigualdade, na verdade, amparada por uma questão-chave, que é a dualidade. O desenvolvimento geográfico ele é desigual e combinado justamente por causa dessa dualidade, de como o capital ele se materializa no território, criando ciclos de valorização, de desvalorização e de revalorização. É uma dualidade que convive na mesma rua, lado a lado, mas também pode ser observado em outras escalas, em escalas mais amplas, por exemplo, entre bairros, entre regiões administrativas, ou até mesmo dentro de uma região metropolitana, ou de cidade para cidade, e escalas, inclusive, mundiais, que a gente tem países onde esse desenvolvimento acontece em contraposição à desvalorização de outros territórios. Para fim didático, eu vou explorar aqui, primeiro, um conceito de segregação, porque seria interessante que a gente conseguisse realmente, né, trazer os dois lado a lado ao mesmo tempo, mas eu sinto a necessidade de a gente fazer um resgate para que todos consigam, né, dialogar com essa base inicial. Então, para fim didático, eu vou começar explorando a questão de segregação, e esse conceito, ele é um conceito bem conhecido. Eu acredito que muitos que estão aqui já, né, se encontraram com esse conceito nas suas leituras, ou até mesmo no dia a dia. Virou uma palavra que faz parte até do nosso cotidiano, inclusive jornalístico, ou das conversas mais corriqueiras que a gente possa ter, né? Ele é um conceito que já está com bom tempo na academia, né? Ele começou a ser divulgado no início do século XX pela Escola de Chicago, e ele é amplamente utilizado, principalmente para criar uma contraposição da cidade mais bem servida com a cidade que não tem todas as infraestruturas, que tem todas as condições necessárias, né? O Boaventura de Souza Santos, ele vai falar justamente num texto de 2008 sobre a cidade colonial que se contrapõe à cidade metrópole, que é justamente dessa dinâmica própria do capital. O Milton Santos, ele vai trazer o circuito do capital e ele vai falar do circuito superior e do circuito inferior, e ele também vai localizar espacialmente no território como é que isso se dá. No contexto brasileiro, a discussão sobre segregação, ela ganha uma conciliação muito forte com a discussão de periferia, né? Então, ela é muito utilizada, largamente utilizada nessa relação centro-periferia. E aí a gente tem os autores, né, clássicos, eu vou citar apenas alguns aqui: Hermínia Maricato, Luiz César Ribeiro, a Raquel Ronick, a Suzana Pasternak, Teresa Caldeira, e a gente tem tantos outros que, numa revisão teórica sobre o conceito, considerando a realidade brasileira, eles vão ser pautados, né? Quando a gente vai trabalhar com essa proximidade do conceito de segregação e gentrificação, a gente já precisa discutir, inclusive, que periferia é essa. A gente tem feito muito estudos tentando compreender, inclusive, essa discussão de que a periferia que acontece nas grandes metrópoles, elas não se reproduz da mesma forma das metrópoles médias, das cidades pequenas. Muitas vezes, quando a gente está chamando de periferia, que é essa noção geográfica de distanciamento, ela não tem a mesma amplitude, né? A periferia, quando a gente trabalha com habitação social, tem uma linha de análise, de abordagem, onde a gente diz assim, jogou o pobre, né, na periferia, na habitação social, e a gente identifica vários problemas que estão dentro dessa dinâmica territorial para essa população, mas quando a gente joga um Alphaville da vida, distante, desconectado da cidade, a gente já não tem essa mesma preocupação. Por quê? Porque o que está sendo colocado aí é como o investimento, seja público ou privado, acompanha determinadas categorias de determinada população. Se eu coloco uma habitação social distante do tecido urbano, eu vou ter, sim, implicações muito sérias, tanto do serviço público quanto privado. Quando eu coloco uma população de maior poder aquisitivo, o próprio capital vai sendo conduzido para aquela área, e até o poder público, né, nas grandes denúncias que a gente tem de que vai prover serviços de mobilidade, de iluminação, de pavimentação,
para beneficiar essa área que foi ocupada por uma população de maior poder aquisitivo. Independente dessas questões, que elas já estão muito presentes nas nossas discussões, nas nossas análises, a gente ainda tem uma periferia que é pautada por novas dinâmicas de como essa população se relaciona, de quais são as demandas, de como elas vão se relacionar com o espaço, que precisam constantemente serem revisitadas, né, e serem testadas. Nessa preocupação, né, o Pedro Vasconcelos, ele publicou um texto em 2013, eu acho esse texto dele extremamente didático. Ele apresenta uns esquemas de revisões históricas. Ele tem esses gráficos, eu tentei fazer à mão para ficar um pouquinho mais animado, aí trazendo o azul com o vermelho, mas ele faz mesmo no preto e branco. E ele vai buscar um resgate histórico desses conceitos, de todos esses conceitos: segregação, dessegregação, diferenciação socioespacial, desigualdade socioespacial, divisão em parte, fragmentação, que são conceitos que são muito próximos e que às vezes a gente usa como fosse sinônimo ou vai atropelando os conceitos, né? Então, o Pedro Vasconcelos, ele faz esse resgate e ele vai associar a segregação, né, a sua origem do conceito, ao gueto. Então, assim, ele vai dizer assim, essa referência do estar separado, de fato, nitidamente, observado por barreiras que impedem a livre circulação das pessoas. E que se sobrepõe ainda ao espaço precarizado, quando comparado aos outros espaços das cidades, que são onde circula a elite ou a população de maior poder aquisitivo. Se formos pautar nas reservas colocadas pelo texto do Pedro Vasconcelos, isso eu tive a oportunidade de dizer, inclusive, uma vez para ele, possivelmente a gente abandonaria o uso da palavra, do termo, do conceito de segregação, né? Eu concordo com a discussão que o Pedro Vasconcelos apresenta, de que muitas vezes há uma banalização da utilização do conceito. Mas eu também defendo que a força de um conceito, ele não existe quando este só pode ser aplicado a modelos empíricos puros. Então, se eu só posso aplicar aquela realidade com aquelas características, o conceito ele se prende muito mais a uma definição do que o seu papel analítico, que é justamente de iluminar e de criar parâmetros para eu compreender uma realidade. Então, a minha perspectiva é a exata oposta, né? Ela é que o conceito ele se fortalece quando ele é testado em várias realidades empíricas e produz essa perspectiva analítica necessária para compreender os fenômenos e processos. Ou seja, ela é exato oposto daquele rigor de que eu só vou usar o conceito se eu encontrar todos os elementos que originaram a discussão dele. No estudo sobre condições de vida e moradia, né, principalmente no Brasil, raramente você vai ler um trabalho e não visualizar o termo segregação. Eu digo termo porque muitas vezes as pessoas já nem conceituam mais. Utilizam segregação nesse sentido mais banalizado. É importante destacar, no entanto, que muitas vezes nas análises a compreensão que tem sobre segregação ela se aproxima muito mais dos conceitos de abandono, de diferenciação socioespacial, de desigualdade, de segmentação e principalmente da noção do acesso desigual à cidade e às suas benfeitorias. Então, muitas vezes, quando eu participo de banca, que eu vejo que o aluno ele utilizou o termo segregação e não definiu, não usou os parâmetros necessários para análise, eu faço muitas vezes a sugestão de dizer o seguinte: você está tratando muito mais sobre a noção do acesso desigual à cidade do que sobre segregação. Porque a noção de acesso desigual à cidade é algo muito mais amplo e que não exige que você tenha parâmetros fechados. Quando eu trabalho com conceito, eu tenho procedimentos analíticos que são necessários seguir. Então, eu tenho chaves ali que estão colocadas na questão. Jéssica, eu posso depois compartilhar aqui no final a referência do texto do professor Pedro Vasconcelos. Ele está publicado numa revista e está publicado também num capítulo de livro sobre segregação. Eu não sei se o livro é só exatamente segregação, que é a Carminha, que organizou, a Carminha Espósito.
Eu tenho esse livro, inclusive, com essa dedicatória que eu falando para o Pedro. Eu disse, eu vou usar aí no caminho oposto do que você fez, do rigor da origem do conceito. E de testar o conceito em outras realidades empíricas, né? Então, eu chamo atenção para isso, de que testar sim, mas eu tenho que ter parâmetros que fortalecem essa análise para eu dizer que aquilo que eu estou falando é segregação. Isso, Elis, muito obrigada. Elis já passou a referência aí do livro, já dá para a Jéssica encontrar aí. Então, para que eu não perca essa essência teórica e analítica, eu devo submeter alguns parâmetros nessa discussão. Um parâmetro importante para quando eu vou discutir a segregação é a precariedade habitacional. Então, se eu estou trabalhando com segregação urbana, segregação habitacional, eu tenho que identificar essa precariedade. De fato, não é uma segregação. Eu posso trabalhar com autossegregação, que é um outro conceito de grupos e tal, mas quando eu estou trabalhando dessa segregação, nesse sentido original, imposta pelas condições de Estado, imposta pelas condições que são colocadas à população, eu tenho uma precariedade sendo colocada. Eu tenho que identificar também as condições de infraestrutura. Então, essas infraestruturas estão dadas, né? Como é que se dá o acesso a essa infraestrutura por parte da população? Um termo-chave que muitas vezes não está presente nas discussões sobre segregação é a mobilidade. E aí lembre, e aí eu gosto do texto do Vasconcelos, principalmente para lembrar dessa coisa do gueto, que é a barreira, é o bloqueio. Não necessariamente eu vou ter um muro, mas eu tenho os impedimentos para que eu acesse a cidade. Então, a segregação é um espaço que está dentro da cidade, mas que eu tenho dificuldade de acessar a cidade. E aí, é importante, sim, eu incluir aí todos os pacotes que compõem as condições de vida e moradia para que eu discuta, né? Como é que essa área, como é que eu identifico essa área como segregada. É importante também que quando a gente vai tratar como segregação, há uma análise muito apressada de que essas áreas são homogêneas. E esse também é um lapso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas áreas elas não são tão homogêneas como parece. Essas áreas, por mais que sejam, né, muitas vezes padronizadas na sua forma, e aí principalmente quando a gente trabalha com habitação, né, ou com bairros operários, isso é muito forte, mas por mais que elas tenham essa característica externa que possa, né, se aproximar da homogeneidade, ela tem estratégias. Elas têm estratégias de sobrevivência dos indivíduos, estratégias de sobrevivência desses indivíduos dentro do território, inclusive com usos que vão para além dos usos que foram estipulados dentro de um planejamento. Uma outra questão, né? Eu adoro essa foto da janelinha, de como, na ausência das atividades comerciais, como é que essa população vai fazer o uso da casa como um ativo, né? Uma outra discussão que eu acho que é importante também sobre segregação, para a gente discutir o conceito, é que a segregação ela foi colocada numa perspectiva sempre muito negativa. E a contraposição da segregação, quando eu sempre dou aula, que eu pergunto aos meus alunos, qual é o oposto da segregação? E seria o mixte, né? A mistura. E aí é justamente essa perspectiva de que a segregação ela é por toda homogênea. Primeiro que nem a mistura ela é de todo positivo, né? A gente tem uma perspectiva de que sim, de fato, eu crio uma dinâmica que é favorável à população em termos de hábitos e de convivência. Mas, por exemplo, o texto do professor Patrick Leguerrier é um texto que é bem interessante, que ele vai fazer uma crítica à política da mistura social na França, inclusive como que essa política, né, de você misturar pessoas com demandas, agendas, reivindicações diferentes, ela não produz a necessidade que eu tenho em grupos vulneráveis, eu ter a solidariedade, em grupos vulneráveis, eu ter as pessoas pautando uma mesma agenda de reivindicação. Então, se eu tenho ali um trabalhador que depende do ônibus, com o outro que tem o seu carro próprio, com o outro que já utiliza outro tempo, vai ficar difícil de eu
criar uma agenda de reivindicação de pauta, por exemplo, para o ônibus, porque ele não tem o volume necessário para agrupar essa pauta coletiva. E o texto, né, dos autores Salas e Castro, né, o Salas Miró e o Fran Castro, ele também traz uma perspectiva interessante dessa discussão de segregação, de que ele coloca de que as pessoas vivem bem entre os iguais. Então, da mesma forma que tem esse texto do Patrick Leguerrier, que traz a crítica à mistura social, Salas e Castro vai dizer o seguinte: não é você colocar a população mais vulnerável em qualquer área da cidade, uma população que não tem essas condições de se reproduzir em territórios onde os custos de vida são mais elevados. Então, eu preciso, na verdade, compreender que mesmo dentro desse processo aí, existe uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão se identificar nos seus costumes, nas suas próprias estratégias de animação, de ocupação dos espaços, né? E, principalmente, aquilo que eu já coloquei, que são as agendas de reivindicações ao poder público e à sociedade de uma forma geral. Gente, eu coloco isso, mas eu já abro a ressalva. Não é para romantizar, certo? Não vamos dizer que, então, de repente a gente está tratando de segregação, a gente coloca como essas questões e a gente traz a ressalva aqui de que, de fato, existem espaços na cidade que não usufruem, certo, das mesmas condições e que estão, seja na periferia geográfica ou mesmo em proximidades, a ideia de acessibilidade e proximidade do David Harvey, às vezes está muito próximo de áreas bem servidas, mas eles não têm esse acesso, né? Então, isso daí sim vai configurar essas áreas segregadas. Pega todos esses parâmetros e os demais, que quando se vai trabalhar com noções teóricas, você vai construindo esse filtro para você testar a sua empiria. O Paulo está colocando aqui em Campos os conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida do antigo governo Rosinha Garotinho. Houve grande mobilização contra o ajuntamento de diferentes comunidades no mesmo espaço. Sim. E isso daí é porque a gente tem, né, Paulo, nesses conjuntos, uma contraposição, às vezes, de disputa de território. Mas o que o Patrick vai fazer, o Patrick Leguerrier vai criticar na França, é dizer o seguinte: eu não consigo criar uma agenda comum de reivindicação, de mobilização. Então, ele faz a crítica como que a própria política da mistura social na França tenha desmobilizado esses grupos. Certo? Então, é bem interessante isso que você colocou da disputa de território dentro dos conjuntos. Imagine aí, quando você pega categorias totalmente opostas, o quanto que isso acontece, né? O que é importante também aqui é que, como eu coloquei aqui, do desenvolvimento geográfico desigual e combinado, é que esse percurso teórico que eu estou fazendo aqui, né, e analítico, ele é do movimento do capital no território. Então, eu estou identificando essa segregação dizendo o seguinte: a gente tem aí uma ausência de capital, e aí capital coloca investimentos públicos e privados, certo? Dentro desse ambiente construído, que permite a gente visualizar uma área que não se integra no pertencimento à cidade. Então, esse movimento, ele gera tanto a segregação quanto a gentrificação. E como é que ele permite dizer que eles estão interligados, né? Como é que eu vou construir essa engenhosidade para compreender o quanto que eles fazem parte da mesma moeda, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa gentrificação para a gente, no final, conectar os dois, né? A gentrificação, ele é um conceito mais jovem, ele começou a ser disseminado nos anos 70, e aí estava muito relacionado aos centros, ao retorno dos centros, aos centros históricos, né? A Ruth Glass foi a primeira autora a fazer o uso, e ela vai destacar, né, a gentrificação, ela vai destacar com esse retorno dos jovens ao centro. Então, eu tenho atividades culturais, o centro ele passa por uma reanimação, e aí aqui a gente vai ter
novas atividades sendo desenvolvida, aquilo que era uma loja que estava decadente, ela já ganhou nova vida, e os jovens retomam esse centro, são jovens, as famílias que deixaram e que vão voltar. E aí ela faz esse movimento de descobrir, né, e trazer a gentrificação. A gentrificação no Brasil, ele é pouco traduzido, né? No português de Portugal, eles chamam nobilitação, e aí a gente usa muito mais o termo aportuguesado do termo em inglês, né? Quando a Ruth Glass começou essa discussão, né, ela ficou muito presa mesmo a essa discussão do centro histórico e como era que estava tendo essa retomada da população. Mais tarde, o Neil Smith ele vai fazer uma crítica a essa abordagem dela e ele vai dizer, olha, não é bem assim não, porque do jeito que você está contando é quase uma poesia. Olha só, o centro voltou a ter importância, o centro voltou a ser habitado, e ele vai dizer, olha, tem isso, mas isso é uma apropriação do capital em relação a um processo que ele é muito mais amplo e que envolve muito mais variáveis do que simplesmente essa nova população e essas novas atividades. E aí ele vai tirar a possibilidade de eu olhar para a gentrificação como um momento. Da forma como a Ruth Glass coloca, ela coloca como um momento e um momento de valorização, e aí eu vejo a gentrificação como uma fotografia, né? Então, assim, olha, essa é uma área gentrificada. E ele vai dizer, não, olha, existe um processo. E aí é bem interessante, porque agora, como eu estou colocando para vocês, o Smith vai dizer, é um processo, trabalhando o conceito de gentrificação como processo, que a gente entende que também a gente deve trabalhar a segregação como um processo. E aí, muitas vezes, aquela leitura do momento, do contemporâneo, sem o resgate histórico, né? O Milton Santos já dizia, já não se fala das cidades da manhã, como se a cidade tivesse surgido do hoje, né? Ou a gente faz aqueles resgates históricos, né, às vezes, também muito por cima, né? E aí, quando o Neil Smith ele vai falar sobre gentrificação, ele remarca isso aqui, olha, tem um processo que está envolvido aí, e esse processo, ele ocorre em várias escalas. E eu acho que é bem particular aqui, porque quando me foi feito o convite, eu falei, nossa, eu vi uma perspectiva muito regional do trabalho de vocês. E apesar de eu trazer muitos exemplos que estão pautados nas cidades, esse processo, ele é trabalhado, né, em várias escalas pelo Neil Smith. E aí ele vai dizer, existem ondas de gentrificação. E essa gentrificação, ela depois vai ser generalizada. A gente pode ver ela em pequenas escalas, ela não ocorre de uma vez, ela não ocorre de uma forma homogênea, mas ela também pode acontecer em escalas diferenciadas, que você vai ver uma cidade que passa toda a configurar-se, certo, dentro de um processo. Muito bem, professora Elise. O estudo de geohistória é importantíssimo mesmo para a gente compreender as cidades contemporâneas. Então, o Smith ele vai trazer essa abordagem, que são várias escalas, e aí ele tira do centro histórico. Eu acho que a discussão que o Neil Smith traz para a segregação, ampliando, né, para outras escalas de abordagem, retira esse lado mais resguardado no centro histórico. E ele vai também dizer que são várias motivações. Então, as motivações das gentrificações, elas podem ser culturais, e aí eu tenho a musificação, né? Em todo canto eu vou ter um museu para trazer essa valorização. Ela é bem conhecida para a gente, turística, né? Mas ela pode ser estudantil. A gente identifica cidades que se voltaram para investimentos, tanto público como privado, em determinados institutos de pesquisa, e o que acontece é que você começa a ver o processo de gentrificação. Quando eu trabalho o processo de gentrificação, gente, é interessante porque eu não preciso ver ele como um todo. Eu posso dizer que ele está em início em algum lugar, eu consigo identificar que ele entrou e depois ele não foi concluído, eu consigo identificar que ele se deu como um todo e tem uma área ali que ela é muito nítida, certo? Onde você vai conseguir encontrar todas as etapas. Ele deixou uma gama, assim, o Neil Smith, ele deixou uma gama bem considerável de contribuição, apesar de ter sido um autor que faleceu bem jovem, né?
uma das pesquisadoras que trabalhou com ele, a Loretta Lee, inclusive escreveu um livro, Gentrificação, e onde ela vai falar sobre essas várias escalas, sobre essas várias motivações, inclusive essa que eu gosto muito da gentrificação estudantil, a gente identifica, por exemplo, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, onde você tem um curso de medicina. Você imagina aí o quanto que isso muda com a dinâmica da cidade. A gente ainda precisa, os institutos federais, das suas localizações, a gente ainda tem alguns estudos e precisa compreender ainda mais de que, muitas vezes, aquelas áreas que são carentes de investimentos, sejam públicos ou privados, quando eles recebem, eles começam a desencadear outros processos do capital, em cima desse capital, né, e no território. Então, é muito importante. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha tese, o meu orientador do sanduíche, ele falava, então, qual é a saída? Porque se a gente tem uma área que ela carece de investimento público, quando a gente investir, o que é que vai acontecer nessa área? Como é que a gente vai garantir, né? Eu ficava brincando com ele que na Academia Brasileira a gente dá menos soluções, a gente dá depois. E que trabalhando nas políticas públicas eu poderia voltar para um pós-doc. Por quê? Porque a gente ainda precisa entender os processos para poder chegar nessas proposições de soluções. A gente tem já proposições de soluções com reserva de áreas, né, com demarcações de áreas de interesse sociais na cidade, para evitar justamente esse ciclo de valorização e substituição da população. Porque o que o Neil Smith ele vai trazer aqui é o seguinte, eu só vou conseguir entender o que é gentrificação se eu entender de renda da terra. E aí é bem interessante porque ele meio que cobra para a gente para voltar uma discussão que a gente meio que achou que já estava dada, né, que já estava ultrapassada, que a gente precisa, inclusive, revisar com essas novas dinâmicas que acontecem, porque o que estava escrito em Marx, a gente já sabe que o que foi escrito para o rural não se compreende na cidade. O Harvey fez todo um trabalho de atualização disso, de discussão, para entender capital, os limites do capital, mas em cada realidade empírica, e por isso que eu volto para isso, para a gente ter esses parâmetros de análise, categoria, e testá-los em realidades empíricas diferentes, em escalas diferentes, e não ter medo de testar a ciência, né? De testar aquilo que a gente identifica. Esses são os rigores necessários, inclusive, para a área de humanos. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou começar a entender o que é um processo de gentrificação quando, numa determinada área, eu tenho um valor da construção que ele vai diminuindo, porque eu tenho tempo de construção, então o valor da construção ela vai diminuindo. Mas mesmo diminuindo esse valor da construção, que é essa linha aí, né, contínua, ela tem um potencial de renda por causa da área que ainda não foi explorada. E é esse potencial de renda que gera esse gapzinho aí, né? Essa lacuna do que não foi explorado suficientemente pela área. Então, essa compreensão, ela vai vir através do seguinte, como é que eu vou ver esse gráfico? Eu vou voltar para esse gráfico depois desses 3 próximos slides, porque ele vai dizer o seguinte, eu tenho uma área que em um dado momento ela passou por um investimento, seja público ou privado. Então, ela passou por esse investimento. Depois, essa área, ela não ficou sendo mais interessante para o capital, né, para se materializar, e ela passou por um processo de abandono. Só que depois, ela volta a ser palco de reinvestimento. E nesse reinvestimento é que eu tenho todo o ciclo do processo de gentrificação. Então, na teoria do Neil Smith, essa rent gap, né, para que eu tenha essa lacuna aí, eu identifico que eu tenho uma área onde esse, mesmo estando abandonado, ele tem um potencial, por isso que eu venho reinvestir. E ao reinvestir, eu vou conseguir alcançar a renda que eu não estava explorando ainda nessa área. Então, eu entendo o processo de gentrificação, quando eu tenho uma área que era valorizada, porque ela teve investimento, ela passou pelo processo de abandono e depois ela veio para se reinvestir. Nessa categoria, né? Aliás, com essas 3 categorias,
eu entendo de que só a valorização não simboliza a gentrificação, porque é muito apressado quando as pessoas falam, essa é uma área valorizada, então tá vindo uma população para cá, ela está gentrificada? Depende da teoria que você vai abordar. Na teoria do Neil Smith, não. Você tem esse processo onde uma área ela teve investimento, abandono e reinvestimento. O que é importante, por que eu estou frisando tanto? Eu acho que eu já repeti isso umas 3 vezes, mas por que eu estou frisando? Porque muitas vezes esse investimento não é o mesmo capital, não é o mesmo tipo de investimento. E às vezes fica difícil das pessoas entenderem o processo porque elas estão buscando o mesmo tipo de investimento, seja imobiliário, né? Seja, essa área ela teve uma notoriedade para o capital. Esse território foi explorado e depois ele sofreu por abandono. Eu tenho uma colega que ela foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, ela estava trabalhando com condomínios fechados, rurais, condomínios rurais. E quando ela estava lá, que ela fez uma apresentação para uma banca, a banca sugeriu que ela trabalhasse com o conceito de gentrificação. E ela me escreveu e ela falou, mas Sara, isso é meio complicado, como é que eu vou trabalhar com gentrificação numa área rural? E aí, assim, eu fui passar as referências para ela fazer as leituras, né? E dizer a primeira coisa de que você abandone essa tradição de só abordar a gentrificação em centro histórico. E acompanhado sempre do mesmo tipo de investimento. Eu consigo, numa área rural, né, eu fiz esse exercício com ela, de entender que, de fato, eu tive investimento, eu tive abandono e reinvestimento. Ora, essas áreas que ela estava estudando eram áreas que, no passado, onde o rural ocupava um ponto muito importante para as elites, né? Eles tinham as casas grandes, as casas de referência. Muitas vezes as casas nas fazendas elas eram maiores, inclusive, do que as casas que se tinham na cidade, né? Então, ela tinha um investimento. O investimento aí eram das famílias, mas também do próprio poder público de manter essas famílias lá e das atividades. Você depois, com o processo de urbanização, com a explosão do modo de vida urbana, muitas dessas famílias, elas deixaram as casas lá, né? Algumas conseguiram manter, mas muitas deixaram, inclusive, abandonadas. A gente encontra em diversos espaços esse fenômeno. E depois você vem e o capital começa a dizer o seguinte, olha, vamos vender, né? Vamos vender essa nova paisagem. Vamos vender a paisagem agora de morar no campo, de morar próximo da natureza. Então, você tem uma revalorização. O que acontece é que isso não se deu só agora. O que acontece é que esse território ele já passou por um momento de valorização de outro tipo de investimento, passou pelo abandono e veio para cá para a revalorização. Nas cidades, isso é muito mais tranquilo de se ver, a gente consegue identificar pelos guindastes. Né? A gente olha para a cidade e a gente vê o capital em movimento quando a gente identifica esses guindastes por toda parte. Então, a gente identifica ali onde é que está sendo demolido, onde é que está construindo algo novo, qual é a paisagem que está aparecendo, né? Qual é a paisagem que está deixando de existir. Essa renovação da paisagem, né, ela traz também novos moradores. E aí, como eu coloquei a mobilidade como uma questão chave para quando a gente vai trabalhar a segregação, a substituição dessa população também é uma palavra-chave, né? Uma categoria-chave para quando eu vou trabalhar com gentrificação. Agora, veja só substituir a população não quer dizer que eu trabalhei todo o processo de gentrificação. Eu estou identificando substituição na população. Para eu entender o processo de gentrificação, à luz da teoria que eu estou trazendo para vocês aqui, eu tenho que entender essa dinâmica, esse movimento do capital e como é que ele se dá na cidade. Então, nem toda valorização também leva à substituição da população. Ela dá uma substituição, muitas vezes, inclusive, a gentrificação ela pode ser do uso. Né? Eu tenho uma área que era residencial e passa a ser comercial. E uma outra questão que é importante é que, no início do processo, a renovação da paisagem ela é vista com bons olhos, porque você tem espaços que não tinham, né, essa visibilidade para o capital, nem na cidade, e aí você começa a
visualizar o moderno, o novo, e as pessoas criam um certo encantamento. E é importante também dizer que para os moradores que vão, eles vão acreditando, inclusive, que estão fazendo coisa boa para a cidade, porque muitas vezes são atraídos ali dentro da poesia da Ruth Glass, né? Mas tinha sentido que os jovens, eles se dispõem muito mais, são eles que se desprendem dentro do território. A população que tem recurso, que é mais tradicional, ela se fixa mais, a gente tem toda a cidade, você vai ter aqueles bairros onde a elite permanece, né, de forma cativa, e aí você tem o movimento de espiral, de novos empreendimentos, de novas propostas imobiliárias, e quem vai fazer esse movimento da espiral mesmo, né, que é a espiral do Pedro Abamo, que traz muito bem, é a classe média, é a classe mais jovem. Então, quando eles vão nessa perspectiva, inclusive, de que, olha, a gente está animando, né? E as pessoas gostam, porque eu tinha uma rua que, de repente, começou a ter alguma animação, começou a ter pessoas circulando, começou a ter serviço sendo oferecido. Eu lembro de um colega que ele falava assim, eu sou um gentrificador e eu acho que eu estou fazendo uma coisa boa. E a gente começou a explicar para ele que, na verdade, o problema não é quem chega no começo e traz essa nomeação. O problema é que o filtro da gentrificação, ela tende sempre a expulsar aquele que tem menos condições de permanecer nesse território, que passa, dentro desse processo de valorização, a ter um encarecimento muito grande nas condições de vida. Então, de um lado, eu tenho a segregação, onde as condições de vida, de estrutura dessa população são precárias, mas que eles criam estratégias e que o capital se reproduz ali, que é o que o Milton Santos traz, como eu já falei para vocês, do circuito inferior. E o Milton Santos vai dizer como esse circuito inferior alimenta o circuito superior. De um lado, você tem essa contraposição, que é a contraposição necessária para que o capital ele mostre essas duas faces do processo, né? Então, eu tenho uma área bem servida e quando eu vou vender o produto, eu vendo, inclusive, nessa perspectiva de que existe uma contraposição desse capital em relação à cidade, em relação aos investimentos. O capital, ele cria uma perspectiva, né? O investimento, ele seja público ou privado, é de que vamos investir na cidade, vamos investir, e é aquela ideia de quando você está investindo em um determinado espaço que é nobre da cidade, você diz que está investindo para a cidade. E quando você faz alguma coisa por um espaço carente, você nomeia, né? Que aquele investimento foi feito naquele espaço. Então, é quase como se estivesse utilizando aí das migalhas do bolo depois que ele cresceu, né? Porque na divisão ele não acontece. O que acontece é, eu mantenho áreas onde o capital ele faz investimento e vende esses investimentos e ele faz com que essa população, né, consuma esses investimentos como uma diferenciação. Então, é importante entender que quando a gente trata tanto de gentrificação quanto de valorização, isso acontece em diferentes escalas, como eu falei, e às vezes acontece lado a lado. Então, as pessoas, se eu for chegar no nível do lote, do terreno, eu posso chegar e ver uma casa que está se valorizando e a outra ainda está ali, ó, esperando a perspectiva de uma renda, de uma exploração de renda maior, ou de uma população que está resistindo dentro desse território. Quando se quebra os espaços segregados, que se eles passam a usufruir de algum tipo de investimento, essa contraposição também vai existir e ela não vai se dar de forma homogênea de uma vez por todas, né? Então, são processos. Não se trata de analisar apenas um momento, uma figura, de analisar um dado sem que considere toda a trajetória que envolve os investimentos públicos e privados, que envolvem essa resistência dentro desse território, que envolve justamente as condições que essa população tem dentro desse território. Eu quero fazer um convite para vocês para realizar a leitura do livro Segregação e Gentrificação, que é da minha autoria. Ele está disponível para download no repositório da UFRN, tem e-book. Nele, eu analiso 4
empreendimentos, conjuntos habitacionais construídos na cidade de Natal, e eu faço justamente esse teste, né, empírico dos conceitos de segregação e gentrificação e identifico que em algumas realidades, em alguma dessas realidades empíricas, esse processo ele é bem nítido, a gente consegue identificar todas as etapas, em outros não, outros eles estão em movimento. E o que é interessante é que um dos territórios que foi escolhido quando eu fiz o filtro teórico, metodológico, as pessoas que moravam lá, eles diziam, inclusive, não, isso daqui é uma área que é abandonada, aqui não vai ter investimento. E depois começou a ter uma universidade estadual com curso de direito, começou a ter um shopping, começou a ter um instituto federal, e aí todo esse processo que a gente começava a identificar em outros territórios, começou a identificar também nesse território. Agora, o que acontece? São processos longos, eles não acontecem em 2, 3 anos, 4, 5 anos. E quando a gente se dispõe a trabalhar com esses conceitos como processo, a gente se dispõe a fazer recursos, né? Aliás, utilização de recursos e de procedimentos que acompanham a história, que acompanham a geohistória, né? Como colocou a professora Elis, daquele território. Por fim, né, eu quero dizer para vocês que esse processo ele não vai ser identificado só em Natal, ele vai ser identificado em várias cidades, como eu reforço mais uma vez, em diferentes escalas, em diferentes contextos. As fotos que eu apresentei aí para vocês são dessas cidades, aí, com exceção do gueto, né, de Varsóvia, que eu coletei da internet. Todas as outras são fotos minhas, de lugares, de paisagens, de cotidiano observado, né? E que não necessariamente diz respeito a toda a empiria que seja necessária para a gente compreender ambos os conceitos de forma conjunta. Obrigada. Obrigada, professora Sara, pela excelente palestra. Eu acho que a gente tem um tempinho, se você concordar, a gente pode aí abrir para comentários e perguntas. Então, quem quiser fazer algum comentário ou perguntas, fica à vontade, a professora Sara, se quiserem colocar também no chat, eu posso ler. Quem puder falar, é só abrir o microfone, levanta a mãozinha aí e fazer a sua pergunta. Lembrando que tem uma lista de frequência que acabou de ser postada também. Então, estamos aí abertos para o professor José Luiz. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora. Eu queria, inicialmente, parabenizar a sua escolha como palestrante, dizer da excelência, adorei, foi muito bom. É muito interessante colocar essa distinção e problematizá-la nesse sentido de que são processos, são históricos, requerem várias dimensões de análise. Agora, eu venho de uma área em que o desenvolvimento desigual e combinado é tratado no campo do desenvolvimento estricto sensu, ou do desenvolvimento econômico, que vem lá do desenvolvimento combinado, desigual do Lênin, depois o Trotsky no combinado, o Smith também retoma isso, né? E eu queria que você clareasse para mim, porque na conceituação do desenvolvimento, o desigual e combinado comporta tempos diferentes, ritmos diferentes, mas a articulação, vamos dizer assim, do moderno com o arcaico como elementos que se conjugam, como você colocou aí, que se conjugam, se reproduzem, né? Mas que o polo precário aí dessa dualidade dialética, o polo precário, ele é funcional, né, ao polo da modernização. Então, digamos assim, traduzindo em termos da sua colocação, em que sentido a segregação seria funcional ao avanço e reprodução da gentrificação, né? Como processos imbricados, como você colocou,
eu tô colocando isso com o olhar que eu trago do desenvolvimento desigual combinado. Então, que eles articulam polos aparentemente contraditórios, né, mas que são funcionais, principalmente o polo da segregação ou da precariedade, ele é funcional à reprodução do conjunto. Luminoso, nós temos a Elis também, a professora Elis está inscrita. Pode fazer? Pode sim. Boa noite, Sara, muito obrigada pela aula e presença aqui conosco. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá. É sempre bom ouvir um sotaque do Rio Grande do Norte. Eu falo que uma das coisas que eu mais tenho saudades aqui são dos sotaques, né? Eu estou em Campos, moro em Campos. Sara, primeiro, assim, dizer que eu trouxe meus alunos, né, da disciplina Geohistória para cá, para assistir a sua aula, exatamente porque eu acho que é importante a gente ter essa interface, né, com a geografia. Eu sou professora do Departamento de Geografia e ministro uma disciplina da Geohistória, que é de Geohistória para os estudantes de História, e o texto que eu trabalho com ele, textos de geógrafos que trabalham a questão histórica, a produção da cidade numa perspectiva histórica. Então, trabalho com eles Roberto Lobato Correia, Maurício de Almeida Abreu, e vou incorporar o texto do professor Pedro Vasconcelos, né? Que é uma grande referência para a gente. Mas a questão que eu queria te colocar, eu vi várias fotos suas, quando você fala, né, da gentrificação, eu vi algumas fotografias, a presença da arte urbana, especialmente do grafite, nas suas fotografias, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido. Eu estudo movimentos culturais e estudo especialmente o movimento de grafiteiros, a forma simbólica de ocupação do espaço por grafiteiros. E em alguns países, os grafiteiros começaram a apagar os seus grafites, exatamente porque começaram a perceber que o grafite estava sendo utilizado como uma valorização simbólica do espaço, como um fenômeno de valorização simbólica do espaço, né? Em contraposição ao movimento dos pichadores, né? Tido como um movimento de... tem um termo, né, que é vandalismo, né? O pichador é o vândalo e o grafiteiro é o artista, quando na verdade eles são a mesma pessoa que produzem artes de formas distintas. Então, eu queria te perguntar isso, né? Se nos teus estudos sobre gentrificação você percebe essa relação da gentrificação com a arte urbana. Eu vou só colocar mais uma rodada, né? A professora Érica Tavares se inscreveu. Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez, né, agradecer a Sara, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito bom, né, revisitar esses conceitos, né, e essa abordagem, assim, de uma forma tão organizada, né, tão didática, né, para a gente é sempre muito, muito proveitoso, né, ver uma colega de Natal também, né, conheço outros professores do programa, né, Maria Livramento, Flávio, a Zoraide, né, que trabalha no observatório também, né, então muito bom, né, a gente poder compartilhar, assim. Eu fiquei intrigada, né, com um comentário, né, sobre a respeito dos parâmetros, né, achei muito interessante a forma como você colocou, né, muito didática, em especial aquele relativo, né, essa coisa da mistura social, né, porque eu li várias coisas a respeito disso, né, durante um bom tempo, né, principalmente na interseção entre os estudos urbanos, né, mais da sociologia urbana e da sociologia da educação, né, a gente também trabalha, né, no curso de licenciatura, né, então vários alunos que trabalham com a questão da escola, né, da educação,
E tem essa perspectiva, né, de alguns autores de colocar a questão assim, das relações sociais, essa ideia de mistura, né, como um potencializador de capital social, né, de acesso a recursos, né, principalmente pelas classes mais desfavorecidas, poder ter contato e acessar outros grupos sociais mais superiores. E isso, na verdade, foi uma coisa que sempre me deixou muito intrigada, né, porque eu falo assim, bom, é colocado, inclusive, como um mecanismo, né, de superação, né, de aspectos relativos justamente à segregação, ainda mais em contextos educacionais, né. E uma coisa que sempre me incomodou foi essa, né, de que é colocado como um mecanismo, né, de superação, mas essa posição, né, essa hierarquia entre os grupos permanece, né, então não há, vamos dizer assim, um rompimento, né, dessa forma, né, de organização social. E agora você, da forma como você colocou aqui, né, eu achei muito interessante porque fez pensar justamente isso, né, essa posição, ela se mantém, né, e não há, né, esse compartilhamento de objetivos, né, e proporcionando uma mobilização. Então, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, né, e se você vê que existiria, né, se seria um mecanismo, né, ou realmente não seria, né, um mecanismo, se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso. Mas muito obrigada, né, foi ótima a explanação. Obrigado, Érica. Nós temos aí, então, 3 perguntas, Sara, e tem mais um professor querendo fazer pergunta. Fazemos esse bloco e, na sequência, fazemos outro? Pode ser. Daniel, você aguarda um pouco? Sim. Tá. Obrigada, Daniel. Eu vou dizer uma coisa, era todo mundo elogiando Natal, e eu aqui com problema da internet, tentando contornar, entrei pelo 3G, certo? Não tem essas vantagens todas não, aqui não. Pessoal, primeiro eu quero agradecer, eu achei que as contribuições, assim, foram bem interessantes. Eu corro o risco de ter perdido, como eu falei que eu fiquei com esse problema agora, mas eu vou tentar, assim, sintetizar e vocês me corrigem também. O ponto da questão do professor Luiz Viana, né, era como que o polo precário, ele é funcional dentro dessa dicotomia que está sendo colocada entre segregação e gentrificação. Foi isso, professor? E a Deilise é a presença da arte urbana, né? Como é que a gente pode identificar? A de Érica é engraçado, porque a de Érica, eu estava voltando, eu fiquei tão empolgada que eu acho que eu perdi para correr. Você estava fazendo uma crítica à mobilização nas áreas segregadas, é isso? De que há uma expectativa de que seja, que tenha uma mobilização com a mesma pauta, né? Então, Isso, e que os grupos, né, permanecem numa posição, né, subjugada em relação aos grupos mais superiores, né? Mesmo quando há essa mistura, né? Exatamente. Você vê isso. Isso. Então, eu acho que a sua crítica é mais então, a mistura mesmo, né? O que eu vou colocar, o que o professor José Luiz Viana colocou, é bem interessante, professor. Eu trouxe aqui, na verdade, algumas chaves teóricas para a gente discutir, né? Eu confesso que a gente precisaria de um tempo maior. A discussão, ela é bem nessa base, né, mais econômica mesmo, mas é pautada pelo espacial, por isso que eles trazem o geográfico. A contribuição que o Harvey vai trazer é do espaço, como é que o espaço se inclui também nessa discussão. Ele não traz o combinado, essa é minha veia trotskiana também, certo? Não é dele. Eu trago o combinado por quê? Porque, de fato, se você for identificar numa compra imobiliária na cidade, isso eu acho que é algo bem mais pautável. Quando eu vou comprar um apartamento, eu vou dizer que essa área, ela vai ser mais valorizada, porque ela tem próximo um parque urbano, porque tem um bom serviço de metrô, né, porque eu tenho bons serviços de comércio na área. Então, o próprio capital, ele precisa dessa contraposição. Se não existir essa contraposição, eu não tenho essa valorização. Por isso que é tão importante a gente revisitar a teoria da renda da terra, para a gente entender as teorias diferencial 1, diferencial 2, as teorias de monopólio, para entender que
o que faz uma cobertura ser tão valorizada é, inclusive, a dificuldade de você replicar uma cobertura, como também você tem a dificuldade de replicar a esquina. Dito isso, eu estou falando do imobiliário. Do ponto de vista social, eu tenho sim, porque a gente vai identificar, inclusive no Estado brasileiro, que a favela é uma concessão para os baixos salários. Porque se eu permito que a população resolva suas condições de moradia, sem que eu tenha exigências formais na construção, na ocupação desse espaço, eu também permito que eu pague menos os salários. Então, uma coisa, sim, vai estar engendrada com a outra. Se a gente for trabalhar essa perspectiva do segregado no Brasil, que está muito próximo da periferia, a Tereza Caldeira vai revisitar isso, né, de forma bem emblemática, inclusive para a gente entender essa percepção do centro como seguro, como não seguro, né? Então, é bem esse movimento para ir. E é funcional também, a própria discussão do Milton Santos, do circuito, a gente vai ver que é o circuito inferior que cria as possibilidades de reprodução do circuito superior dentro de realidades, né, de países subdesenvolvidos, de países. E aí eu não vou precisar dar aula para economista, não, certo? Eu acredito que a gente pode dialogar bem, mas essa discussão, ela é funcional, por isso que eles estão lado a lado, né? Só que o que acontece é que quando a gente fala de segregação, a gente está falando de indivíduos e de espaços, né? E aí é essa noção que vai trazer junto. Elis, quando eu trabalhei leitura sobre segregação, né, quando me debrucei bastante, eu sempre vi a dimensão cultural como uma dimensão importante, super importante, para se abordar, mas eu não trabalhei com ela, eu tenho que admitir, porque, assim, exigia aí, de fato, outro recorte empírico para trabalhar e de análise, que se você trabalha com a questão da arte urbana, você sabe, né, muito bem também que eu tenho que definir qual é a expressão. Eu trouxe algumas, tem essa foto aí, quando eu coloco os dois lados, uma da periferia de Lisboa, que é um conjunto habitacional que eu achei fantástico, assim, tem umas fotografias, umas artes urbanas, assim, bem fantásticas mesmo, sabe, que vai mostrando, tem essa daí da moça tirando a cara, mas tem o Amil Cabal, também tem muita coisa legal, e de fato tem, porque também é essa presença, mas também tem aquela discussão da apropriação desse grafite, de forma, então, tem várias vertentes que dá para falar, inclusive da presença da mulher dentro do circuito produtivo, como é que isso também... Tem muito trabalho sobre o movimento feminista e a gentrificação, a participação da mulher no mercado de trabalho, saindo de casa, e como é que isso influencia. Tem também... envolvendo a população que hoje é LGBTQ+, né, que, por exemplo, em Los Angeles, você tinha bairros onde essa população ia morar, e de repente começava a valorizar e gentrificar, e não era isso que eles queriam, não era essa a intenção. E é muito importante quando a gente estuda isso, porque tira do indivíduo, porque parece que é o indivíduo que vai, mas ele vai como um movimento e ele nem percebe que o capital se apropria disso que está acontecendo no território. E, Érica, eu acho que é bem interessante, eu não sei se deu para acompanhar, porque, assim, quando eu trouxe a questão da homogeneização, primeiro eu disse que as áreas, elas não são todas homogêneas. E mesmo em áreas que eu tenha população precária, população vulnerável, né, habitando, eu vou ter reivindicações que muitas vezes não se pautam, né, ou se pautam até por caminhos diferentes. Aí a gente vai ver a substituição do sindicato pelas igrejas, e aí já quebra muita coisa, né? Mas aquilo dali que o sindicato conseguia mobilizar frente à classe trabalhadora, que não faz mais, e que é a igreja que vai fazer esse papel. Mas a crítica também que eu trouxe aqui é para, assim, a gente também não pode dizer que a segregação é de todo ruim, mesmo que a gente não consiga, né, ter pautas comuns, em áreas onde tem essa mistura social, que aí é a crítica do Patrick, que eu gosto de trazer, porque a gente sempre coloca a mistura social como a salvação, e ele vai fazer essa crítica, essa política, porque eu acho que a gente muitas vezes não faz, né? Então, assim, como as soluções, elas não são simples, e essa crítica que o Patrick faz é justamente de como o Estado utilizou
uma política, né, para desmobilizar essa população, inclusive porque na França essa mistura ela tem muito mais sentido, inclusive, né, em termos de diversidade e de como a própria Constituição identifica. Eles não têm censo, né, identificando esses grupos. Eu acho que isso é importante porque também, assim, uma discussão que eu tenho feito, inclusive, sobre periferia, é que quando a gente vai fazer os estudos empíricos, as pessoas em si, elas não se identificam com a periferia, né? Chamo muita atenção de quanto que academicamente a gente cria conceitos e que a gente faz a leitura da realidade a partir desses conceitos e muitas vezes esses conceitos não têm a necessária absorção dessa população. Então, se você pergunta, é periferia? As pessoas fazem uma leitura muito negativa, né, usando como termo. Então, seria isso. Não sei se eu respondi, a ideia, eu acho que é começar o diálogo e a gente continuar depois. Obrigada, professora Sara. Daniel? Olá. Professor Daniel também. Na sequência, o professor Hernan. Então, professora Sara, primeiramente, parabenizar pela explanação. Gostei muito. Eu acompanho o tema já desde 2005, né? Minha monografia e dissertação foi sobre gentrificação em Salvador. E aí, por conta disso, foram muitas coisas, eu gostaria de poder debater, mas, obviamente, eu não vou me estender muito aqui e tentar fazer de uma forma bem sintética algumas das inquietações. Mas, de antemão, quero já deixar claro que gostei muito dessa conexão, né, esse esforço em fazer essa relação entre a gentrificação e a segregação. E aí, seguindo o roteiro que você fez, eu gostaria de primeiro trazer uma pequena contextualização do que o professor Pedro ele tenta trazer, né, tenta explicar no livro. Não estou querendo aqui explicar porque está claro, mas apenas analisando o contexto de Salvador, em que muitos autores vinham falando de segregação em áreas que não necessariamente sofriam a segregação espacial, né? Então, o professor ele traz essa distinção muito clara entre o que seria um conceito de segregação espacial, mas também traz outros conceitos que podem trazer algum tipo de processo social, socioespacial ou simplesmente espacial, ou social. Ele faz essas três distinções. Agora, o que é interessante, e esse eu acho que é o grande ponto de provocação que o professor Pedro traz nesse livro, né, que foi citado. Até que ponto tudo, e você colocou isso muito bem no sentido de dizer, tomar o cuidado de não banalizar, né? Então, até que ponto tudo que vem sendo dito como segregação é segregação, né? Então, obviamente, a gente não vai se prender ao contexto de Veneza, como ele coloca, e traz até o termo do latim, né? Segrego, relacionado ao cercamento e tal, mas ele deixa claro essa questão de que seria esse isolamento espacial dessa área. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, seguindo essa mesma linha, então, o meu questionamento ele vai se dar muito no sentido do conceito, certo? Claro que tem toda a teoria envolvendo, mas no sentido do conceito. Me causou um certo estranhamento quando eu vi a exemplificação de gentrificação no sentido de áreas rurais. E aí, se me permite, eu vou fazer uma pequena citação de um texto do Neil Smith, no livro De Volta à Cidade, né? Da página 63, uma pequena citação. Ele coloca assim: seja qual for a sua forma, a gentrificação implica no deslocamento dos moradores das classes populares dos centros. Obviamente que tem uma série de outros pontos que ele vai colocar, e, como eu estou dizendo, eu não quero me estender aqui. Mas não somente a própria referência maior, né, que é o Neil Smith, mas uma série de outros autores, analisando o contexto, a raiz do termo gente, que é essa pequena nobreza inglesa das áreas rurais. Então, todo esse contexto, a gente vê que existe um recorte específico para a gentrificação.
né, do tipo de população que é substituída pela população que substitui, você colocou isso aqui, um recorte temporal, porque existiram processos similares, mas também em tempos anteriores ao que seria esse contexto pós-fordista, né, e um recorte também que é espacial. Então, seriam essas áreas centrais e com a conotação, vamos dizer assim, histórica, um apelo histórico que faz essa valorização, esse apelo capitalista. Então, aí, por conta disso tudo, da mesma forma que eu questiono, né, e pegando a ponga no comentário do professor Pedro, com relação a esse perigo da banalização do conceito de segregação, a gente tirar esse contexto de gentrificação dessas áreas centrais para, por exemplo, áreas rurais, não estaria incorrendo também no mesmo tipo de banalização? Então, eu quero mais uma vez agradecer por sua explanação, vou comprar seu livro, mas queria deixar esse questionamento. Obrigada, Daniel. Professor Hernan. Bom, queria agradecer ter ouvido a sua apresentação tão estimulante e me fez pensar muitas coisas, né? Eu vou começar elogiando a sua postura de um uso não extremadamente formal dos conceitos, e sim o uso ideal típico, isto é, que nos permite esclarecer, nos aproximar a partir de casos específicos e particulares. Portanto, nenhuma realidade é pura. Então, os conceitos servem apenas para compreender e para jogar luz sobre situações que não são puras, né? Então, nunca temos as chaves completas. Nesse sentido, eu só queria chamar a atenção um pouquinho sobre dois conceitos. O primeiro da gentrificação, em que a minha concepção inicial, eu presenciei debates entre ingleses em que era de um uso extremamente preciso, então que a gentrificação exigia que novos ricos se apropriassem de bairros outrora nobres para viver ou tentar imitar estilos antigos, isso referidos aos bairros vitorianos, como um processo que teria acontecido na Inglaterra, em Londres, nos anos 60, né? E que, portanto, usavam processos de valorização, enfim, e não de gentrificação. Mas, de todo modo, o que é importante nesse processo é que há uma relação, e isso é clássico, eu creio, a todos os que trabalham em ciências sociais e a Escola de Chicago, que funda a noção de segregação, é que há uma relação permanente entre espaço e relações sociais. Eu estou usando espaço propriamente, não território, por razões que quem me conhece sabe, enfim, e que essa relação é permanente de ajuste e transformação, né? Então, quando nós falamos segregação, estamos falando também de que há uma relação direta entre espacialidade e relações sociais. A única coisa que sinto falta, e que para mim é importante, é que na Escola de Chicago, junto com as relações sociais, há relações morais e culturais que se apropriam, né, e que nos permitem subjetivamente identificar essas diferenças e vivenciar aquilo que não necessariamente é homogêneo como homogêneo, homogeneizar, né? A sua preocupação é muito objetiva de criar indicadores, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo nos serve, e acho que para pensar o tipo de urbanização que nós estamos vivendo, que ela não apenas valoriza áreas históricas, senão que ela se estende em grandes áreas, e aí sim podemos pensar esses processos numa escala bem maior, em que áreas rurais podem ser enobrecidas e provocar novos processos de segregação, etc. Bom, de todo modo, quero elogiar seu processo e sua apresentação e sua pesquisa, e penso que nos permite pensar muitas coisas, indo, enfim, além do meramente econômico, tá? Sem deixar de lado, obviamente, né? Em outras escalas e com muitas outras, de forma muito mais densa. Parabéns. Obrigada, professor. Tem mais alguém? Não, professora, pode ficar à vontade. Eu acho que o Hernan me defendeu do Daniel.
Daniel, o que acontece? Eu confesso para você que esse desapego do conceito de gentrificação em áreas históricas é um processo ainda em construção, certo? Você vai ter autores que defendem e vai ter autores que não defendem, né? Eu adoro o Pedro Vasconcelos. Para mim, é um dos autores, assim, que produz uma clareza didática. Tudo que ele escreve, você pode ter certeza que os seus alunos vão super elogiar o texto, todos vocês aqui conhecem ele, né? E quando eu comecei a trabalhar com o conceito de gentrificação, eu não estava trabalhando com centro histórico, eu estava testando, né? Na verdade, assim, a minha ideia de pesquisa é a gente testar, não quer dizer que a gente vai encontrar. Talvez seja uma coisa meio, assim, até ortodoxa, né, para a ciência, mas eu trabalho em cima dessa perspectiva. Eu, inclusive, fui para Lisboa e passei um tempo em Lisboa, e eu conversava muito com o pessoal lá, porque, sim, o processo lá tem essa conotação histórica. Não por acaso eu trouxe as fotos de Lisboa, para mostrar o investimento, tá lá o bondezinho, um terreno abandonado e outro terreno. Porque, assim, é nessa caracterização que as coisas acontecem de uma forma mais nítida naquela tradição teórica que a gente tem. Então, existe, de fato, essa tradição teórica bem consolidada. Quando o Neil Smith escreve esse livro, ele está aí pontuando as várias ondas de gentrificação. Quem vai atualizar a abertura desse conceito, na verdade, é a Loretta Lyss, né, e ela escreve junto com o Davidson, agora eu não lembro qual é o primeiro nome dele. E é num livro que é denominado justamente Gentrificação, que ela vai falar sobre a gentrificação estudantil, né? Então, assim, nesse parâmetro é o caminho que eu estava falando para você do capital, que como essa minha colega também passou a mesma provocação pela banca dela, quando ela estava lá nos Estados Unidos, que eles falaram o seguinte, olha, vai ver as discussões sobre gentrificação que estão pautadas em cima do capital. Então, não é um consenso, certo? Eu identifico porque, como o professor Hernan colocou, o que a gente identifica aí é que esse capital, ele volta a se valorizar. Quem vai morar em condomínio, em áreas rurais, condomínios de alto padrão, não é a população pobre. A gente está falando de condomínios de alto padrão, né? Não é essa população pobre. Se você for identificar essas áreas, muitas dessas áreas, inclusive pela própria estrutura do terreno, eram grandes fazendas que pertenciam a uma elite daquele momento, né? E que muitas vezes elas passaram essas terras sem uso, porque você tem esse capital se movimentando para outras atividades, né, econômicas, e essas áreas, de fato, passaram por esse processo que seria de abandono. Os níveis, como esse processo se dá em cada área, são diferentes. Como eu disse, eu consegui visualizar para ela dentro desse caminho do investimento e do capital. Agora tem que fazer estudo. E o que a gente tem que fazer estudo, como eu falei, isso não quer dizer que eu vou encontrar o processo todo, certo? Eu posso dizer, não, aqui teve o início, mas ele não cumpriu todas as etapas. E aí, assim, você pode dizer, a gentrificação como processo, eu só identifico aqui nessa realidade. Nos casos que eu trabalhei para Natal, o conjunto de Ponta Negra, ele é um conjunto habitacional, mas ele foi todo mundo conhece Ponta Negra, né? O cartão postal de Natal. Se não conhece, é onde está o Morro do Careca. Ele é um conjunto habitacional, mas ele é um conjunto habitacional de Inocop. E, apesar dele ter sido um produto do BNH, em Natal, ele foi elitizado de partida. Porque quem comprou as casas aqui foram, inclusive, vereadores. Era um conjunto habitacional com suíte. Não era um conjunto habitacional com padrão construtivo baixo. E você, na venda das casas, assim, mora a 500 metros da praia. É uma coisa, inclusive, que você imaginar que estava sendo construída nos anos 80 com o mesmo apelo imobiliário que é colocado hoje, né? Só que, por exemplo, teve um momento de que, pela falta de conexão, de infraestrutura de Ponta Negra, essa população comprou, mas não permaneceu. Teve casa que foi trocada, né, por uma vitrola, um conjunto de som. Porque você tem um momento assim, há um investimento do capital, você consegue atrair, mas aí depois você não mantém nessa área,
E aí, por quê? Porque, assim, década de 80, 90, fechamento do BNH, a gente estava com outros padrões imobiliários sendo construídos na cidade, e essa população vai saindo. Mas aí depois volta, porque é uma área que, inclusive, vai atrair turista, vai morar gente que não é fora. Às vezes, quando eu começava a entender esse estudo, explicar esse estudo de casa fora, eu tinha dificuldade. Eu comecei a ser compreendida quando eu dizia assim, gente, é um BNH, mas a minha reitora mora nele. Aí as pessoas entendiam que eu estava falando de um conjunto habitacional. Mas aí eu tenho que entender, assim, é só uma área, é só um conjunto habitacional que se valorizou? Isso, para mim, não correspondia ao processo como um todo. Então, tem que fazer, sim, essa empiria, esse trabalho. Se a gente vai chegar a um consenso... Não vai chegar, porque a própria Ruth Glass foi questionada, o próprio Neil Smith tem aquelas brigas de história lá com Hamlet também, né? Um escrevendo para o outro, tipo Proudhon e Marx, nas revistas lá da geografia. Então, assim, por mais que não tenha consenso, eu acho que o importante da gente, quando a gente vai fazer ciência, é fazer esse rigor metodológico e empírico. Sara, você me permite só assim, um pequeno comentário, né? Para não parecer que eu estou querendo um enrijecimento, tanto de segregação quanto de gentrificação, né? É até interessante ver que cada estudo de caso vão se observar diferentes realidades, né? Os inúmeros estudos que tem por aí. Mas apenas o único ponto que eu estou trazendo aqui é que quando se trata de uma espacialidade distinta, se a gente não poderia estar pensando, então é uma provocação, se a gente não poderia estar pensando em outras possibilidades de conceituação teórica, entende? Por exemplo, no caso da segregação, existem casos que são chamados de segregação que talvez não poderiam ser uma marginalização, uma exclusão, como vai colocando no livro lá o professor Pedro, e aí é por isso que eu faço esse gancho, né? Não querendo engessar, porque o próprio Smith, nesse texto que eu citei, ele coloca que se a gente for generalizar, quiser pegar o modelo nova-iorquino e aplicar em outros lugares do mundo, vai dizer que não há gentrificação em mais nenhum lugar. Mas não é esse o ponto, mas simplesmente foi esse choque realmente no sentido de algo que, para mim, era tão claro, né? Esse aspecto de ser uma área central e ver uma conotação espacial bem distinta. Então, se talvez não poderíamos estar pensando em outros tipos de conceituação. Mas, assim, só quero realmente parabenizar mais uma vez. Eu acho que a provocação é bem válida, certo? Quando a gente compreender que não dá mesmo, a gente traz aí... O que a gente tem é que abrir e fazer esses testes e provocar. Eu acho que, Daniel, o caminho é esse, né? Eu concordo com você, na minha fala, inclusive, eu coloquei sobre isso. Muitas vezes as pessoas usam segregação e elas nem conceituam. A gente aparecer a revista e eu chego assim, gente, você está dizendo de um acesso desigual à cidade. E acesso desigual à cidade é uma coisa muito mais ampla do que você dizer que isso é segregação. Então, eu concordo que não pode ter a banalização. Inclusive, assim, às vezes quando jornal entra em contato com a gente e diz, olha, uma determinada rua aqui da cidade, mesmo rua cidade, está passando por um processo de gentrificação, eu não posso dizer se eu não fiz estudo sobre aquela área. Entendeu? Então, assim, eu também não posso dizer apressadamente, porque eu olho, identifico... Não, eu estou vendo uma valorização. Eu não sei se substituiu essa população, eu não sei se, de fato, está encarecendo as condições de vida para essa população. Então, são esses filtros, eu concordo com você. Eu gosto que... Qual é a sua formação, Daniel? Foi geografia, da graduação ao doutorado. Pronto, talvez eu seja uma geógrafa vira-lata, que aí tenho me desprendido da escala, certo? Não, então, aí eu vou fazer ampliou, né? Eu sou uma geógrafa que andei por outros caminhos. Talvez eu acredito que, sim, eu acho que, inclusive, defender a escala, né? Essa sua defesa da escala é possível. Agora, a gente tem que testar e demonstrar empiricamente de que essa escala não é possível, buscando os parâmetros, né? Mas muito bom esse debate, eu acho que é isso mesmo, certo? O Enan, eu gostei muito das ponderações, né, das realidades não são puras, e é bem nisso, como o Daniel disse, ele não está também propondo enrijecer, né, a ideia não foi essa, nem minha, nem dele, como ele colocou nas palavras,
e essas relações morais e culturais que se estabelecem nessas próprias dualidades que se criam na cidade, né? Das áreas segregadas como vistas, né? Como áreas da criminalidade, áreas da marginalidade, da criminalidade e da marginalidade, né? E os outros espaços, como os espaços... Isso é bem interessante, essas relações morais e culturais, porque tem um lugar aqui que é o Canto do Mangue, e é muito interessante que as pessoas, assim, seria interessante que melhorasse a paisagem, que organizasse ali para ter mais vida. E, gente, é um lugar da população local, né, como toda cidade vai ter, que é aquele lugar de resistência, que tem um senhor que está há 70 anos com a cigarreirinha vendendo ginga com tapioca. Como é que eu digo que esse lugar não tem vida? Como é que eu vou chegar agora e dizer que esse é um espaço da cidade que não é aproveitado? Então, foram todas essas discussões, né, que pautaram as ações higienistas na cidade e que não ficaram presas lá no século XIX e século XX, elas ainda são presentes nos nossos gestores, na população, né? E, inclusive, na nossa casa, com os nossos familiares, que muitas vezes olham para determinadas áreas da cidade com essas relações morais e culturais estabelecidas, né? Mais alguém? Não temos. Queria te agradecer muitíssimo. Se você quiser fazer ainda algumas considerações finais. Na sequência, eu vou pedir para o pessoal ainda ficar um pouquinho para a gente fazer nossa foto print, né, para registro, e na sequência, quem quiser, a gente fica, se você puder, Sara, ficar só um pouco. Fico sim. Tá bom. Então, se você quiser fazer considerações. Eu quero agradecer, né, a atenção de vocês. Eu tive auxílio aqui no chat, inclusive já botando texto, já botando o link do livro. É de graça, viu, professor? Se precisar do impresso, pode mandar o endereço que a gente organiza para enviar. E eu quero agradecer, na verdade, para vocês, porque, assim, a Vanus entrou em contato, me deixou bem à vontade, trazer essa discussão, né, da forma como eu falei aqui para vocês. São dois conceitos que não são novos, mas tentar cruzar. É um exercício, sempre que a gente faz, de organizar a fala, de sistematizar, de pensar nessa exposição. Então, eu quero agradecer ao interesse, né, de quem veio essa noite para ficar aqui com a gente, aos comentários de vocês que me permitiram esclarecer mais questões, né, assim, se me deixar, eu falo muito, então, às vezes, eu tento disciplinar esse tempo, mas dizer também que a gente está aqui para isso, para conversar, para dialogar, para dizer, olha, eu acredito um pouquinho diferente, e aí a gente continua esse diálogo, né, em outros momentos, e dizer para vocês que também Natal, o FRN, está de porta aberta para vocês, para quando precisarem, os alunos quiserem vir para cá também, agora com esse virtual, tudo é possível, né? Então é isso, muito obrigada. Antes da gente encerrar, quem puder, pode abrir a janelinha para a gente fazer o nosso print. É rápido. Olha, tem mais 38 pessoas para abrir essa... Pode abrir aí, povo, para entrar mais gente. A gente tem uma convidada especial aí ao lado da Érica, hein? Vamos, e todo mundo arrumando o cabelo. Vamos lá, vou fazer. Quem puder vai fazendo também, gente. E coloca lá no grupo, tá bom? Fazendo aqui. Fiz um... Só mais um. A gente vai aqui agradecer, primeiro, todos os presentes, né, que vieram, tantos da graduação, da pós, acho que tem gente de fora, também da UF, né, nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês. Fica o convite para vocês sempre voltarem. Nós vamos postar a gravação da palestra lá no canal do YouTube,
Como diz os meninos, depois passem lá para dar os seus likes. Agradecemos a presença de todos e fica o convite para as próximas oportunidades, tá? E, em particular, queremos agradecer, né, professora Sara, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, né, trazer essa palestra maravilhosa, dizer que temos muitas manifestações no chat de agradecimento e parabenizações pela sua palestra, né, e por esse momento aí de reflexão. E fica o convite para quando a gente voltar no presencial, você também vir aqui nos visitar, porque com certeza todos nós queremos ir para Natal, né? Quem ainda não foi, quer ir para Natal. Mas fica o convite também para você vir, né, até Campos aí nos visitar. A gente ainda está esperando aquele evento da Ampul em Pipa, né? Com certeza. É isso, pessoal. Os Melhor Ampur que eu já fui, hein, Sara? Foi melhor ir na Ampur foi o de Natal. Mais bem organizado, mais bem localizado, foi tudo de bom. Então, obrigada, gente. Professores e alunos do curso, quiserem ficar aí, só uns minutinhos para a gente dar um alô aqui com a professora. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou realmente ter que me retirar, que eu tô aqui desde 9h, quase que direto aqui. Oi, Elis, obrigada. Obrigada, Elis, pela interação. Sara, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Eu também, pela mesma razão, Sara, queria me desculpar, eu sou professora aqui do Mouzinho, eu cheguei um pouco atrasada, porque eu estava em outra reunião, eu emendei 3 hoje, né, e aí estava numa reunião anterior, antes da sua palestra, então eu peço desculpas aí pela minha ausência. Gostei muitíssimo também. Vamos nos ver. Vamos